Fala galera ligada aqui no canal do Lucas Holanda, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do De Olho Neles, um quadro onde a gente vai receber aqui sempre um setorista do adversário do esporte na rodada do Campeonato Brasileiro. Então, primeiramente, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque vem muito conteúdo sobre o esporte durante todo o ano. E hoje, nesse pré-jogo aqui de Esporte Vasco, né? Estou recebendo aqui um amigo, né? Lá do Rio de Janeiro, o grande Joel Silva, que tá com o canal dele também, né? O Colina em Foco, e sabe tudo de Vasco. O cara trabalhava em rádio, jornal, e agora está trabalhando para si mesmo. Então, Joel, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Valeu, Lucas. Um abraço para você, para toda a rapaziada ligada no canal do Lucas Holanda. É um prazer falar de Vasco, um prazer também falar de futebol e também, né, desse confronto muito importante, né, o Vasco muito pressionado, né, o Fábio Carille muito pressionado e um time como o Sport também, né, que subiu recentemente para a Série A, um time tradicional que inclusive divide grandes ídolos, né, com o Vasco, né? Muitos ídolos que passaram pelo Sport, passaram pelo Vasco, então tem essa sintonia, digamos assim, também entre os clubes e a expectativa é de que seja um jogo bem bacana, bem movimentado, pelo menos essa é a minha expectativa. Joel, você falou da pressão no professor Fábio Carilli, né? E eu queria te perguntar, vou botar a fotinha dele aqui. Qual é o tamanho real da pressão no Carille? Eu, pelo que acompanho o Vasco, acredito que ele está pelo famoso mais um jogo, né? Se porventura acontecer um resultado negativo contra o esporte, não acredito na permanência do Carille. Então, como é que está o Carille? E como é que você acha que o esporte pode lidar, né, com esse clima de pressão no treinador vascaíno? De fato, existe uma pressão gigantesca por parte da torcida. Pela torcida, ele já está demitido. Só para você entender. Pela torcida, opinião pública, está demitido. Pela própria imprensa, está demitido. Mas o Vasco ainda é um pouco receoso a cravar. Se ele apresentar resultados, ele fica. De fato, se ele tropeçar, e tropeçar que eu digo é perder, ou até mesmo empatar jogando mal, eu acho também que ele pode sair. O que existe é que não há um consenso pelo provável substituto. Então o Vasco meio que reluta em fazer esse movimento. O próprio diretor de futebol, Marcelo Santana, no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da CBF, disse isso. O trabalho dele é avaliado jogo a jogo, né? O trabalho de todo mundo no futebol é avaliado a jogo a jogo. E é difícil você dar uma declaração dessa se tratando de um treinador, que todo mundo contrata, não, meu treinador até o final do ano, né? Ou a médio e longo prazo, não. No Vasco, isso foi uma prova de que ele não está respaldado. Pelo menos esse é um entendimento, esse foi o entendimento que eu tenho e que eu tive naquele momento na entrevista. Então eu acredito que a pressão é muito grande. O esporte pode sim tirar vantagem disso, desde que é, 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 jogue com inteligência, explorando os erros do Vasco e a torcida, é claro, vai ficar impaciente se o gol não sair. Tudo vai depender do esporte segurar uma pressão que deve ser inicial, do Vasco, evidentemente, por jogar em casa, e, é claro, estocando, irritando o time do Vasco para que a torcida também compre essa irritação. E aí, São Januário, claro que joga muito a favor quando o Vasco vai bem, mas quando a torcida pega no pé também, o clima costuma ficar bem ruim para o próprio Vasco. E claro que o adversário vai crescer nessa. Ô, Joel, e eu acompanhei o jogo de terça-feira, né, contra o Puerto Cabello, e uma sucessão de acontecimentos amplificaram a pressão, né, porque o Vasco vai com um time basicamente misto contra o Corinthians, né, dois titulares Três apenas. titulares só. Pois é, poupar para um adversário onde ele é amplamente superior, com todo respeito ao Puerto Sim, Cabello, e ganha claro. por 1-0, criou para fazer 2, 3, mas é aquela criação que você sente que cria por osmose, né? O Vasco, naturalmente, é bem melhor que o Puerto Cabello. Mas o que me chamou a atenção é que, mesmo assim, o Vasco, no segundo tempo, deu chance para o Puerto Cabello e aquela solidez defensiva que muita gente achava que o Fábio Carille entregaria ao Vasco,
Isso não existe. Não, isso não existe. É daí que entra a maior crítica sobre o Fábio Carille. Eu acho que quando o Vasco contrata o Fábio Carille, em nenhum momento o torcedor e a própria diretoria imaginou que o Vasco iria dar show. Não, mas iria apresentar resultados. Até tem apresentado. Mas principalmente ia mostrar um bom desempenho defensivo. E isso não vem acontecendo. No jogo contra o Melgar foram 3 gols de cabeça, né? Tudo bem que era numa altitude de Arequipa, mas ali o vascaíno ficou muito machucado, né, porque você tá vencendo fora de casa por 3-1 e ceder um empate é muito, frustrante. Contra o Corinthians ele poupou, perdeu da maneira que perdeu, uma fragilidade defensiva absurda, e contra o Porto Cabejo, o Vasco até criou para vencer por mais. Eu acho que o placar justo seria 3-0 Vasco, sem nenhum tipo de problema em dizer isso, não é clubismo nem nada. Era para ter vencido por 3-0. Só que como os gols não aconteceram, no final do jogo o Puerto Cabello começou a incomodar, a cercar a área do Vasco, e claro que gera uma apreensão desnecessária por se tratar de um Puerto Cabello, um time venezuelano, que é ruim. E com todo o respeito eu estou dizendo isso. Então, a grande crítica do trabalho do Carille não é nem que o jogo, que o Vasco saia da defesa para o ataque em toques rápidos e envolventes. Não. Agora, não dá para sofrer chutes e perigo do jeito que o Vasco sofre, né? Então, essa é a grande crítica em cima do trabalho do Carille, que eu também faço. Resultado, ele até entregou, ou tem entregado. Se ele ganhar do esporte, ele segue ali um panorama, porque, com todo respeito à Respira, né? Vasco e Sport em São Januário, o favorito do confronto é o Vasco, porque é o mandante. Vasco e Corinthians na Neoquímica Arena, o favorito é o Corinthians, como aconteceu e venceu. O problema é o jeito que se perde. Então, Vasco e Sport, se o Vasco não vencer, e mais uma vez, reiterando o respeito ao esporte, mas é claro que vai ser um tropeço, e o Carille hoje treina o Vasco, né, está à frente da equipe praticamente na questão do erro zero. Então, se ele de fato tropeçar, e principalmente, claro, a gente se tratando de tropeço porque perdeu, tomou gol, mais um jogo que toma gol no Campeonato Brasileiro, então aí de fato fica difícil a permanência. Mas é claro que muitas coisas têm que ser levadas em consideração. A maratona de jogos, o Vasco vai fazer 16 jogos em 2 meses, até o dia 12 de junho são 16 jogos, um período muito curto para se trabalhar, para descansar, e isso é levado em consideração de uma forma positiva a permanência dele. Mas o trabalho, né, o desempenho, a performance está muito aquém do que o Vasco imaginava pelo trabalho do Carille. E um fator, né, Joel, para que o Carille conta para tentar amenizar essa pressão no trabalho dele é esse rapaz aqui que a gente está vendo, Pablo Verrete. Rapaz, eu tenho a impressão de que todo jogo que eu assisto do Vasco, o Verrete faz um gol. E assim, eu vou dar um bastidor. A quantidade de gols que ele consegue criar de cabeça, assim, é um negócio impressionante, né? O que ele criou contra o Puerto Cabello, assim, uma bola perdida, aí ele cabeceou, o goleiro estava na bola, acabou perdendo. Né? Então, queria que você falasse um pouco da importância do Verrete para esse time do Vasco. O Verratti é 90% do ataque do Vasco, né? Vale destacar que é o artilheiro da equipe na temporada, é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, e ele não tem nem 2 anos completos no time. É um capitão, é um líder dentro de campo, é um cara carismático, então o torcedor gosta muito dele. Tá com a motivação dobrada, né? A comemoração de estudo, a bola na barriga, indicativo, né, de que ele vai ser pai novamente. A esposa dele tá grávida, ele tem um filhinho pequenininho de 3, 4 anos, né? O Verretinho, que também é um mascotinho da torcida, da galera. E agora ele vai para o segundo filho, então ele sim, está muito feliz, muito motivado, contrato renovado, de fato é um cara que, sem falsa modéstia, mas é o maior gerador de perigo pelo alto, talvez, do futebol mundial. Os gols provam isso. Ele tem 13 gols desde que ele chegou ao Vasco. Só um jogador nas principais ligas do planeta tem mais gols do que ele, que é o Luke de Jong. Se eu não me engano, joga no Ajax, e tem 14 gols. E o Verratti tem 13. Então isso é um indicativo impressionante. É impressionante o quanto ele gera de gols. E estamos falando aqui
O rival direto dele, por exemplo, que é o De Jong, que joga no Ajax, que é o principal time da Holanda. O Vasco hoje, infelizmente, não é um dos principais times no papel do Brasil. É um dos principais na sua camisa, na sua história. Mas jogando bola não é. E mesmo assim ele cria gols, ele cria um perigo enorme se tratando de gols de cabeça. Então é claro que o Vasco se apega muito nele para vencer o Sport, para vencer qualquer equipe, que é uma jogada mortal do Vasco, é esse cruzamento para ele. Pois é, e falando do esporte, né, o esporte apresenta muita dificuldade, né, na bola aérea e a principal arma do Vasco é, é essa bola aérea no overhead, né? E a provável escalação, Joel, do Vasco? Acredita que deve repetir o mesmo time de quarta-feira? Alguma possível mudança? O que é que você acha? Não, repete. Repete o time que enfrentou o Puerto Cabello. Então tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Né? No meio-campo, Hugo Moura e Tietê. Uma linha, né, um trio ofensivo de meio-campistas. Garré pela direita, Coutinho por dentro e Nuno Moreira pela esquerda. E no comando de ataque, o artilheiro Verratti. Então, essa é a provável escalação do Vasco, né? Não teve nenhum tipo de problema físico durante a semana. O Adson, que deve ser relacionado, ele treinou ontem, treinou hoje sem nenhum tipo de alteração, sem nenhum tipo de queixa de dor. Ele que teve um problema na tíbia, estava muito tempo parado, ficou fora do jogo contra o Puerto Cabello, mas treinou na semana, então volta ao banco de reservas. Então o Vasco tem um reforço caseiro, digamos assim, para esse jogo contra o Sport, que é o Adson, um jogador muito interessante, que foi muito importante no ano passado até a lesão e ele tem voltado aos poucos aí, desde o mês de março, ele vem jogando. Na verdade, voltou contra o Santos, jogou contra o Santos, jogou contra o Melgar, ficou fora do jogo contra, ou melhor, foi para o jogo do Corinthians também, ficou fora do jogo contra o Puerto Cabello e retorna entre os relacionados na partida contra o Sport. E com os reforços, né? A expectativa é de que esse Vasco, se o Carille conseguir evoluir o trabalho, faça um campeonato tranquilo, né? Sem muito aperreio, assim, de brigar por zona de rebaixamento. Pelo menos essa é a avaliação que eu tenho do elenco, assim, não sei se você concorda. Eu acho que o Vasco ele se coloca num patamar de repetir o que fez no ano passado, né? O Vasco ano passado terminou na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Claro que não tinha naquela ocasião a questão do calendário muito apertado, porque na época o Vasco só disputava a Copa do Brasil e chegou até a semifinal. Mas esse ano tem a Copa do Brasil e tem a Copa Sul-Americana. E a Copa Sul-Americana é o grande, digamos, é o grande é aquilo que o Vasco mais quer, né? A grande prioridade do Vasco. Então, existem esses fatores, mas eu acredito que o elenco se fortaleceu. Mas devido ao calendário apertado, jogo quarta domingo e 3 competições, penso eu que o Vasco consiga a manutenção do 10º lugar. Não acho que ele vai a mais à frente, mas também não acho que ele vai brigar para não cair. Não acho. Aí pode flutuar do 10º para o 12º, mas assim, adquirindo uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que é isso que o Vasco fará no Campeonato Brasileiro, tendo em vista as Copas que ele está disputando, né? Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. É isso. Para a gente arrematar aqui, mande o seu palpite, Joel, para o jogo. Não, a galera do esporte não fica chateada comigo, né? Mas o Vasco jogando em casa, ele costuma ser um time forte. No ano passado, em todo o Campeonato Brasileiro, perdeu apenas 2 jogos. Então, por esse motivo, eu acredito que o Vasco vença, mas não acho que vai ser fácil. Pelo contrário, não há jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Penso que vai ser 2-1 para o Vasco. Esse é meu palpite para o jogo. Eu vou no velho 1-1. Acho que o esporte não vai quebrar o tabu de 12 anos, 13 anos, né? De vencer no Vasco no Rio de Janeiro, mas acho que vai pontuar. Então, agradecer a Joel aqui pela participação, deixar Tamo junto. aí as portas abertas, né, para o futuro voltar ao canal e deixe aí, Joel, suas redes sociais para quem quiser lhe acompanhar, Claro. seu projeto aí que está bombando. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, um prazer participar aqui desse canal com você, né? Do canal do Lucas Holanda. Muito obrigado pelo convite. Minhas redes sociais no Twitter, @joelsilva90. Tem um canal no YouTube, o Colina em Foco, para quem quiser acompanhar também. E no Instagram, né? O Instagram do canal, que é o Colina em Foco OFC _.
e lá você também tem, né, algumas notícias, informações, além, é claro, do meu Twitter, que eu uso mais para o trabalho, e o canal Colina em Foco, está aqui na camisa. Então é isso, Perfeito. Lucas. Agradeço aí e tamo junto. Portas sempre abertas também, contato sempre aberto. No que precisar é só chamar. Tô lhe aguardando em Recife aí, viu? Quando você vier para cá do segundo turno. Segundo turno estarei aí e com certeza vou te procurar. Perfeito, meu amigo. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu.